Fala Dev, beleza? Bem-vindo à nossa última aula do curso. Nessa aula, para virar mestre, eu vou passar por alguns tópicos rapidamente, coisas simples que não são complexas de explicar. Não é necessário uma aula inteira para explicar todos os assuntos, mas que vai transformar o seu código, vai fazer com que você tenha um conhecimento diferenciado aí, que você consiga utilizar isso no seu dia a dia. Beleza? Bora lá então. São coisas simples, tá, pessoal? Nada muito complexo. Nessa aula aqui mesmo é só para você saber algumas práticas, algumas coisas mais comuns no dia a dia de um desenvolvedor Java. Fechou? Bora pro código então. Bom, pessoal, primeiramente, a gente vai ter os comentários em Java. A gente tem dois tipos de comentários. Aqui é o código que a gente estava tendo durante a aula, tá? A gente pode comentar uma linha em Java. Para isso, a gente só adicionar duas barras. Então, esse código aqui, ele já está comentado. Quando eu rodar a aplicação, ele vai passar por esse código sem problema nenhum, ele vai ignorar. Tá vendo que ele não imprimiu o uau porque esse código aqui, ele está simplesmente comentado. Eu poderia escrever qualquer coisa aqui. Abaixo métodos soar de gato e pássaro. Que ele não dá erro, ele não dá problema. Por quê? Porque esse daqui ele entende que é uma linguagem humana, que a gente, como desenvolvedor, deixou um comentário para os próximos desenvolvedores ou para nós mesmos futuramente saber o que está acontecendo ou alguma coisa do tipo. Se você quiser comentar um bloco inteiro, aí a gente pode utilizar o barra asterisco na primeira linha e um asterisco barra na última linha que você quer comentar. Então, desse jeito, eu comentei essas três primeiras linhas. Essas últimas duas começaram a dar erro, por quê? Porque agora eu já não crio os objetos aqui, tá tudo comentado, não está sendo feito nada. Pro Java, é como se o código começasse aqui, tá? Então é por isso que está dando erro. A gente pode descomentar aqui para voltar, dá bom. Mas existem essas duas formas, barra para comentar uma linha, barra asterisco para comentar um bloco, fechando com asterisco barra, tá? O último adendo, atalho. No Windows, se você apertar Ctrl barra, ele já comenta a linha na hora, beleza? E se você quiser comentar um bloco inteiro, você pode também selecionar o bloco, Ctrl barra, ele vai comentar todas as linhas desse bloco, também é uma forma de você comentar o bloco, tá? Sem usar o barra asterisco. Vamos voltar aqui. Vamos voltar tudo para voltar a nossa aplicação rodar normal, fechado. Então esse é o primeiro ponto, saber como a gente pode comentar nossos códigos, tá? Vamos para o próximo. A próxima são as regras para criação de identificadores, ou seja, as regras para criar as variáveis, os nomes das variáveis, né? A gente tem algumas regras, eu vou falar para vocês. Deve conter apenas letras, underline, dólar ou números de 0 a 9. Se você escrever qualquer variável com essas características, tudo bem, o Java entende e ele aceita. Deve obrigatoriamente iniciar por uma letra, tá? Preferencialmente por letra, ou underline ou dólar. Não dá para começar com números, tem que ser com essas três, ou letras normais, underline ou dólar. Deve iniciar com uma letra minúscula, isso é uma boa prática, não é obrigatório, tá? Mas é uma boa prática iniciar com letra minúscula. Não pode conter espaço entre o valor, né, do campo que você está escrevendo. Não pode usar uma palavra-chave do Java. Palavra-chave, a gente já vou explicar o que é para vocês. Não pode usar uma palavra-chave e o nome deve ser único dentro daquele escopo, tá? Vamos para o código para mostrar alguns exemplos. Se eu quiser, então, aqui, criar uma variável int, começando com underline, dólar, teste, underline, dólar, igual a 2, por exemplo, ele funciona. Ele não reclama de nada. Se eu quiser escrever uma variável double, só com underline, ele funciona também. Que é um tipo que ele não reclama. 3.3. Nós não podemos também definir uma variável com as palavras-chave Java, que são palavras reservadas só para o Java. A gente vai passar pela lista delas, tá? Mas um exemplo disso é o próprio int, que a gente escreve aqui inteiro. Ele até fica laranjinha, mas se eu quiser escrever uma string de teste aqui novamente, qualquer teste,
ele está rodando. Se eu vier aqui e falar, pô, eu quero que essa variável seja int, ele já dá erro. Beleza? Porque ele reserva a palavra int, desse jeito que está escrito aqui, somente para ele. Se eu escrever N maiúsculo e T minúsculo, ele vai aceitar, tá? Aí não tem problema, porque ele consegue entender que não é o int que ele reservou para ele, tá? Que está dando erro. Aproveitando que a gente está falando das variáveis, um ponto só para a gente ter de cor salteado são os valores default. Durante a aula passada, a gente, quando chamou o método pássaro erroneamente, ele retornou um null do string. Por quê? Toda vez que a gente define um valor, um campo, sem um valor específico, dependendo do tipo da variável, ele define com valor default, né? Que é o que a gente vai ver agora. Inteiro. O int, se eu terminar isso assim, ó, isso daqui significa que o int, deixa eu comentar aqui, tá valendo 0. Ele é assim, tá? Todos os primitivos numéricos, eles são assim, que a gente já estudou. Long, todos eles vão ser default o 0, tirando os primitivos com pontos flutuantes, que é o double e o float. O float, se eu colocar um float aqui, tanto o float quanto o double, quando a gente cria eles aparecem na memória assim, ó, 0.0, porque eles são flutuantes, né? Eles têm casa de pós a vírgula, então double e float tem os seus valores default como 0.0. O boolean, que é só verdadeiro ou falso, ele tem o valor default como false. Ó, definir ele sem nada, isso significa que boolean tem como default false, palavra false. Então, se você definir não atribuir nada a esse boolean, ele vai estar valendo false. Para o long aqui eu vou apagar ele, mas ele é 0. Então, int, long, byte, enfim, é tudo 0. Deixa eu apagar esse double aqui. O único que é uma exceção é o char, ele é vazio, é equivalente a 0, mas ele é vazio, certo? É ser vazio, tá? ch char é vazio, não tem nada, não vai aparecer nada. E o string, por ele ser um objeto, tá, pessoal? O string ele é um objeto. Ele herda da classe object, que é uma classe que já vem default no Java, e todos os objetos que você cria herda automaticamente da classe object. Todo objeto que você não define valores dentro dele, como string ou qualquer outro objeto que você mesmo criou, ele vem com valor nulo. String test, então agora o valor default qualquer objeto é null. Beleza? Então isso, vocês podem decorar isso daqui. Aos poucos, conforme vocês vão tomando erros, vocês vão entendendo que são esses os valores default se você não associar nenhum valor às suas variáveis. Ok? Próximo ponto, casting. O casting, basicamente, ele devolve, tá? Devolve na palavra correta. O casting, ele transforma uma coisa em outra. Sendo que o Java ele consegue fazer isso automaticamente. Mas, às vezes, ele vai perguntar para você se aquilo é mesmo o que você quer dizer. Vou dar um exemplo simples aqui. Por exemplo, se eu tenho um double, D igual a 5, e um float, F igual a 3, quando eu for fazer uma conta dando x de f mais t, ele está me dando erro. O que ele aparece aqui? Ó, ele está pedindo cast. Por quê? Porque aqui eu estou tentando somar, e para ficar fixo eu vou colocar 0, 0 aqui, que tanto o double quanto o float, eles são pontos flutuantes, né? E então é comum também quando a gente utilizar o ponto flutuante aqui na frente,
a gente adiciona o Fzinho e o D minúsculo na frente de cada uma, tá? Isso significa que esse valor é um float e que esse é um double. Quando eu tento fazer essa conta, ele não permite. Por quê? Porque eles são tipos diferentes e o Java não consegue, por ser ponto flutuante, resolver isso. Então, o que você fala para o Java? Ó, Java, eu garanto para você que a variável double é igual a um float. Então, o cast é só você abrir chaves na frente da variável e escrever o que você, como desenvolvedor, garante para o Java que ela é. É um double, mas pode transformar ele em float que vai dar certo, tá bom? Eu te garanto, eu como desenvolvedor te garanto. Aí o Java fala, tá bom, eu ia dar erro, mas já que você tá me garantindo que isso é um float, beleza. A gente pode até dar imprimir o resultado aqui do x para ver o valor que vai dar. 8,5, tá vendo? Agora ele somou de boa. Não tinha problema nenhum dele transformar um double em um float. Mas ele estava, vamos dizer assim, com medo de fazer essa mudança automaticamente. Ele pediu para você falar para ele que não tinha problema nenhum. Então, o casting é quando o Java não consegue mudar uma coisa para outra automaticamente e você vai lá e coloca na frente, ó, pode mudar que eu garanto que dá bom. Para a gente saber quando isso funciona, preparei uma tabelinha aqui, quais são os casts possíveis. Então, um depara, né? Quando é um byte para um byte, não tem problema. Ele faz o casting normal. Quando você quer transformar um byte para um short, ele implementa automaticamente. Quando você quer transformar um byte em um char, você tem que usar o cast, tá? Então, assim, você quer transformar uma variável byte para um char, você precisa colocar char na frente, porque o Java não vai entender que aquilo automaticamente vai funcionar. O byte para o int automaticamente já está implementado. O byte para o long está implementado. O byte para o float e para o double também. Basicamente funciona o seguinte. O Java ele entende quando você quer... ele implementa automaticamente quando o valor vai aumentar. Tirando o char, que é um caractere específico. Por exemplo, um byte para um valor maior, ele automaticamente já faz essa conversão. Quando é um valor menor, ele pede para você garantir que essa transformação vai dar certo. Então, se eu quero tentar trazer um long para o inteiro, que um long é uma variável maior, teoricamente é um número bem maior. Para transformar para ele inteiro, para ele não perder o espaço de memória, porque lembra lá no início que a gente aprendeu que quando a gente cria uma variável, a gente guarda um espaço de memória para ela. O float tem muito mais espaço de memória do que o int. Então o Java pergunta, cara, eu posso mesmo diminuir o espaço de memória para guardar essa informação aqui? Ela vai caber? Porque eu não consigo garantir isso. Você garante para mim? Você vai lá e escreve garanto, entre aspas. Então você consegue transformar simplesmente colocando as chaves e indicando o valor que realmente é necessário. Beleza? Voltando para o código. Agora a gente pode ver os underlines nos literais. Quando a gente define um inteiro, o Java também permite que coloquemos underlines nos números para que ele não fique muito grande. Eita, utilizei coisa errada. Vamos fazer o seguinte. Esse número Java aceita, tá no tamanho ok, mas às vezes pode ser ruim de ver. No caso tem 23 milhões. Se você quer deixar uma forma mais fácil de outro desenvolvedor, ou até mesmo você enxergar, você pode adicionar um underline, onde seriam os pontos. Assim fica bem mais fácil entender que tem 23.456.789. E isso não altera em nada o código, não altera em nada as contas, não altera em nada, tá? Você também pode colocar em qualquer lugar, não precisa ser no lugar do ponto, mas aí não faz sentido muito. Tipo, vai ficar fácil de ler, só que no nosso caso em específico aqui, não faz muito sentido, né? Melhor deixar onde tem os pontos, as vírgulas, mas você pode colocar em qualquer lugar se isso fazer sentido para você, ok? Agora, a palavra-chave em Java, que é o que a gente viu no comecinho dessa aula. As palavras-chave em Java, elas são palavras que são reservadas pelo Java para ele usar. Se você usar, ele vai se perder, então ele não deixa você usar. E as palavras em Java seriam essas. Uma lista. Você não precisa decorar, até porque se você usar uma delas sem querer, seu código não vai nem compilar. Então, assim, abstract a gente utiliza só para quando vai fazer uma classe abstrata, que a gente já viu. Então, você não pode utilizar ela em uma variável, não pode utilizar ela em outro lugar. Double,
enum, final, long, short, toda essa lista aí que você está vendo, os modificadores de acesso, private, protect, public, return, try, enfim, entre outras coisas, não pode ser usado sem estar no escopo do próprio Java, sem você estar usando no lugar certo. Você não pode criar variáveis com esses nomes, porque quando ele for rodar, ele vai se perder, beleza? Então, assim, basicamente são palavras que você utiliza no Java quando você quer indicar alguma coisa para ele, você não pode utilizar numa variável. Essa lista você está vendo em tela, são essas únicas palavras que você realmente não consegue nem utilizar, tá bom? Beleza. Garbage collector. Lembra quando a gente viu que a gente consegue utilizar, alterar a variável de referência dos objetos? O garbage collector, ele vai rodar em qualquer momento da sua aplicação, você não sabe quando ele vai rodar, para limpar e olhar todos os objetos que não conseguem mais ser referenciados, para jogar eles no lixo, para ter memória, mais memória, né? Limpar a memória para você continuar usando ela. Porque toda vez que você instancia um objeto, você está guardando na memória ali o valor. Se ele vê que esse objeto já não serve mais para nada, que é esse nosso caso que a gente estudou, quando a gente criou o segundo objeto, só que transferiu a variável de referência dele para o primeiro objeto, o garbage collector ele vai vir aqui e vai limpar esse objeto da memória, fazendo com que ele deixe de existir. Ok? Último tópico dessa aula, e depois eu vou sugerir uma discussão para vocês. Mas o último tópico é varargs. Vamos voltar aqui para a gente dar uma olhada. A partir do Java 5, varargs possibilita um método que recebe um número variável. Não é fixo. Toda vez que a gente estava escrevendo aqui, a gente decidiu quantas variáveis a gente ia receber em cada método. No varargs, não é um número fixo de parâmetros que a gente vai passar em um método. É a maneira de receber um array de objetos e possibilitar uma chamada mais fácil do método. Porque aí você não precisa definir quantas variáveis a gente vai ter, tá? Um caso específico é quando o método recebe um argumento, ou seja, no varargs, ele pode ser chamado qualquer número. Um exemplo, né? Se a gente vai fazer uma calculadora, a gente cria um método soma. Mas você não sabe se eu vou querer somar 2 mais 3, ou seja, duas variáveis, ou se eu vou querer somar 2 mais 3 mais 5 mais 10, que são 4 variáveis. Então, eu defino ele como um int, um varargs de int, que é aqueles 3 pontinhos que a gente viu na primeira aula, e aí você pode passar para esse método quantas variáveis você quiser. Você só vai precisar saber tratar eles posteriormente, geralmente com uma lista ou com alguma coisa assim. É só você percorrer essa variável e ir olhando cada uma que você passou e trabalhando com ela de uma forma correta. Tá? É para isso que o vararg serve. Criar um método sem definir quantos parâmetros ele vai receber quando for chamado. Ok? Por último, pessoal, é uma discussão. A gente estudou sobre herança. Você notou que o uso de herança aumenta o acoplamento entre as classes? Isto é, quando uma classe depende de outra, isso é acoplamento, tá? Então, quando você cria herança, você viu que os métodos dos atributos dos animais e das filhas, elas ficam acopladas. Você não consegue mais tirar um método da classe pai se a classe filha estiver usando ela. Então, isso é acoplamento. Isso faz com que a relação entre a classe mãe e a filha seja muito forte e acaba fazendo com que o programador da classe filha tenha que conhecer a implementação da classe mãe e vice-versa. Isso, às vezes, dificulta fazer mudanças no código, no sistema e tudo mais. Por exemplo, imagine se tivermos que mudar algo na nossa classe animal, mas não quiséssemos que todos os animais sofressem a mesma mudança. A gente precisaria passar por cada uma dos animais, verificando se ele se comporta como deveria ou se a gente deve sobrescrever esse método neles. Tá? Se a gente tiver muitos animais ali, estendendo animais, isso vai ficar muito complicado. Então tem uma discussão que deixo para vocês como lição de casa, para vocês estudarem, conversarem com alguns desenvolvedores que vocês conhecem, joguem no Google, herança versus acoplamento. Às vezes fica mais fácil, de vez você herdar a classe, você acoplar ela na sua classe. Como que a gente pode fazer isso? Se você, de vez, colocar uma classe animal, você coloca
cria uma classe características de animais e você cria um atributo nos seus animais como se fosse uma variável, características de animais. E lá dentro você vai trabalhar com as variáveis. Eu não vou me estender muito nessa explicação, mas eu quero que vocês entendam que essa é uma discussão bem comum e eu gostaria que vocês se aprofundassem nela, tá? Herança versus acoplamento. Fechado, pessoal? Muito obrigado, espero que vocês tenham aprendido. Espero vocês na próxima aula e até lá. Valeu!